Durante 24 anos, Saddam Hussein foi onipresente na vida dos iraquianos. Sustentado pelo medo e pelo sangue, seu poder era absoluto. Poder sobre a lei, a vida, a morte e até sobre a verdade. Hoje, o ditador capturado está numa pequena cela, aguardando o julgamento que pode levar à sua execução por crimes de guerra e contra a humanidade. As provas são irrefutáveis. Centenas de covas coletivas. Milhões de documentos. E as inúmeras lembranças angustiantes dos iraquianos. Essa senhora perdeu 18 parentes. Mas são provas espalhadas por um país que ainda está em guerra. Provas que durante um ano foram recolhidas por uma equipe liderada por norte-americanos. Se lembra de quando aconteceu? É diferente conhecer a história, contá-la e prová-la num tribunal. Isso é o mais difícil. Nossa equipe foi ao Iraque documentar o desenrolar do processo. O resultado é uma perspectiva exclusiva dos preparativos para o julgamento a partir dos bastidores. O trabalho difícil e perigoso que antecedeu o julgamento de Saddam. Conte o que aconteceu, só o que aconteceu. Os iraquianos querem falar, querem que alguém saiba o que aconteceu. Este é o maior responsável norte-americano pelo destino de Saddam Hussein. Para que este país consiga avançar, ele precisa resolver seu passado. Seu nome é Greg Kehoe. Como vai? No segundo semestre de 2004, Kehoe deixou sua carreira de advogado na Flórida para se tornar o agente de ligação entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Tribunal Especial iraquiano que irá julgar Saddam Hussein e seus principais assessores. Estabelecido após a ocupação, o tribunal permitirá que Saddam seja julgado em solo iraquiano. Vocês foram aos acampamentos? Greg Kehoe e sua equipe estão ajudando a montar o tribunal. É o que os investigadores estão pedindo. O que envolve instruir juízes, recolher provas e interrogar testemunhas. Temos que partir da premissa de que não existem vitórias garantidas. Temos que montar o processo. E neste caso em particular são responsabilidades de comando. Não é alguém que puxou o gatilho, que cometeu diretamente o crime, mas alguém que queremos responsabilizar por crimes cometidos, às vezes, a milhares de quilômetros de distância. Uma das primeiras tarefas de Kehoe foi encontrar um lugar em Bagdá que pudesse ser rapidamente transformado num tribunal seguro para os julgamentos. E o local escolhido foi o antigo quartel-general do Ba'ath, o partido de Saddam Hussein. Tudo pronto, sargento? Em setembro do ano passado, Kehoe mostrou o local à nossa equipe e ao jornalista John Burns, do New York Times. Obrigado. Meu pessoal está aqui. Estou mostrando o local. Adoro meu trabalho, verdade. Adoro mesmo. E eles não sabiam que eu vinha. Como vocês estão vendo, escolhi este prédio por causa das aberturas, que são relativamente pequenas por razões de segurança. O prédio fica na Zona Verde, que é intensamente fortificada. Seu novo destino é um segredo muito bem guardado. Para evitar sabotagem, disseram aos iraquianos que trabalham na obra que é uma reforma do novo Ministério da Agricultura. Vocês estão vendo? O piso é todo de mármore e está sujo. Vamos por aqui. É aqui que Saddam e seus assessores mais próximos serão julgados pelas atrocidades cometidas durante o seu governo. Esta será uma das salas. A ideia é colocar os juízes atrás, perto dos escritórios, e o restante do pessoal na frente com proteção de um vidro à prova de bala. Kehoe passou quase 5 anos como promotor em Haia, atuando no julgamento de crimes de guerra cometidos na antiga Iugoslávia.
Mas construir um tribunal, um rito processual e um processo do zero é uma experiência nova. Saddam Hussein, presidente da República do Iraque. Há um ano, foi dado o primeiro passo para o julgamento de Saddam. Em um tribunal improvisado numa base militar norte-americana, o ex-ditador esteve diante de um juiz iraquiano sendo acusado de 7 crimes, entre os quais o ataque com armas químicas contra a cidade de Halabja, a limpeza étnica contra os curdos e a repressão ao levante do Shia, que se seguiu à Primeira Guerra do Golfo Pérsico. Os crimes teriam acontecido no decorrer de 30 anos, englobando centenas de milhares de mortos e desaparecidos. O uso de armas químicas. Já vi o mal de muitas formas em várias partes do mundo, mas nunca na profundidade em que este país, sob o véu da legalidade, infligiu a miséria e o sofrimento a tantas pessoas. Para Greg Kehoe e sua equipe, não há atalhos na constituição de provas em crimes dessa magnitude. Isso tem que ser feito de baixo para cima, começando com os cadáveres das vítimas. Um fã dos Yankees do meu avião. Ei, espera aí. Agora a coisa engrossou. Não me diga que é torcedor do Red Sox. Desde que eu nasci. De onde você é? Bridgewater, Massachusetts. Eu fiz faculdade em Boston. Acha que isso vale alguma coisa? Em meados de setembro, nossa equipe acompanhou Kehoe a um local distante a 300 quilômetros de Bagdá, próximo das antigas ruínas de Al-Hatra, onde uma equipe de peritos estava exumando um túmulo coletivo. Embora centenas desses túmulos tenham sido descobertos desde a queda do ditador, o de Al-Hatra é diferente. Ele foi o primeiro escavado em condições controladas para reunir provas contra Saddam. No primeiro local de exumação, havia cerca de 300 cadáveres de mulheres e crianças curdas de vilarejos do nordeste do Iraque. Aqui dá para ver como é. Nesse momento, nós estamos em meio às escavações. A supervisão das escavações em Al-Hatra é do arqueólogo Sonny Trimble. Não paramos de encontrar cadáveres. Sinceramente, fiquei surpreso com a quantidade de corpos. Vem aqui que dá para ver melhor. É difícil de ver, mas é onde estão os indivíduos nessa cova. Há uma pequena saliência à direita e uma outra antes da cova. É da largura de uma pá carregadeira. Ocorre exatamente a mesma coisa aqui e ali. Eles abriram um buraco com a escavadeira e fizeram as pessoas entrar. Cada pessoa está com umas 4 camadas de roupa e as crianças até mais. E há também panelas, tigelas, tampas. Disseram a eles para levarem seus pertences, porque iriam para um assentamento, e eles levaram as panelas para cozinhar. O que encontramos aqui foram mulheres e crianças, todas mortas com um tiro na nuca. Acho que não dá para perceber, mas quase no local onde está o seu equipamento, 2 dias atrás, encontramos uma mulher de costas segurando um bebê de uns 4 ou 5 meses de idade. O bebê estava intacto. A mãe morreu com um tiro na nuca e o bebê também. Ela estava ao lado da criança. Olha este aqui. Aqui o sapato da criança. Do outro lado, se der para ver, é provavelmente um buraco de bala, onde ela foi alvejada. O que mais incomoda são as crianças. Tiramos um menininho daqui no outro dia que, no fim, eu não conseguia mais nem olhar. Ele caiu para frente, mas ainda estava segurando uma bola na mão. Aquilo me deixou muito mal durante uns 3 dias. E eu acabei pedindo que ele fosse removido logo, porque muita gente estava se sentindo mal com aquilo. É um lugar horrível.
Yeah, this is a very bad place. A escavação em Al-Hatra foi um marco para Greg Kehoe e sua equipe, assim como o início da fundamentação do caso que vai ganhando corpo com as análises dos peritos criminais, as provas documentais e os testemunhos levando aos responsáveis. No entanto, é significativo o fato de que quase um ano após a prisão de Saddam, aquela ainda fosse a única cova coletiva que eles estavam exumando. A violência impede o acesso a muitas áreas do país e qualquer um ligado ao Tribunal Especial Iraquiano, de promotores e juízes a tradutores e testemunhas, é alvo dos rebeldes. O que levanta uma questão importante. É possível um julgamento de crimes de guerra dentro de uma zona de guerra? Aqui em Bagdá, todos têm opinião própria sobre o julgamento de Saddam. Ele tem que ser executado, morto. Julgado ou não, eu vou continuar adorando Saddam Hussein. Não sabemos se vai ser um julgamento sério ou uma piada para o povo iraquiano. No entanto, em meio à violência dos rebeldes, aos bombardeios, sequestros e tiroteios, o Tribunal Especial Iraquiano continua um mistério, operando sob um véu de segredo. Na questão do túmulo coletivo... No final de setembro de 2004, Greg Kehoe foi à sede do Tribunal Especial para colocar seus colegas a par da situação na escavação da cova coletiva de Al-Hatra. E desde que você esteve lá, encontramos mais 3 ou 4 covas na região. Haid Jouri é o principal juiz investigador do Tribunal Especial. E é também o único dos mais de 50 juízes que arrisca revelar sua identidade. Embora ele insista que o tribunal não se deixe intimidar pelos rebeldes. Sabemos das ameaças, mas a questão é, temos medo? Estamos comprometidos com a construção de um país livre, democrático e fundamentado na lei. Todos os indícios a favor e contra Saddam serão avaliados pelo juiz Jouri ou por um de seus colegas de instrução. Se eles decidirem que as provas são suficientes para o indiciamento, passarão o processo aos 5 juízes responsáveis pelo julgamento. Mas isso aparentemente ainda irá demorar. Kehoe admite que a ameaça de violência atrapalha o trabalho do tribunal. Existem inúmeras covas coletivas às quais não temos acesso porque é perigoso demais ou porque são áreas de conflito. Além disso, há testemunhas que não querem depor, temendo retaliação. São realidades de uma zona de guerra que é o Iraque. Obrigado. Diante dessa realidade, Kehoe e sua equipe tiveram que restringir as investigações às regiões mais seguras do país, as províncias curdas. A cidade de Sulamânia fica a apenas 300 quilômetros de Bagdá. Mas a viagem até parece uma jornada a outro mundo. Durante mais de uma década, o Kurdistão ficou protegido contra Saddam pelo espaço aéreo controlado por norte-americanos e ingleses. O resultado é uma sensação de segurança e estabilidade como em nenhum outro lugar do Iraque. Mas a autonomia teve um preço inominável. Em fevereiro de 1988, nos estertores da guerra Irã-Iraque, o regime de Saddam deflagrou uma campanha contra os curdos para tirá-los de suas terras e erradicar as milícias pró-Irã. Com o codinome Anfal, que significa os espólios,
A campanha foi realizada em 8 estágios no decorrer de 6 meses, sob o comando do primo de Saddam, Ali Hassan al-Majidi, mais tarde apelidado de Ali Químico. Quando Anfal terminou, dezenas de vilarejos haviam sido bombardeados com gás venenoso e mais de 2.000 reduzidos a escombros. Estima-se que mais de 100.000 curdos foram mortos ou simplesmente desapareceram. Aqui, as cicatrizes deixadas por Saddam são mais profundas, mais fáceis e mais seguras de se documentar. E por isso, Greg Kehoe foi a Sulaymaniyah. Qual é o significado de sua vinda ao Kurdistão? O Kurdistão mudou drasticamente desde que esteve sob o regime de Saddam, quando passou por tanto sofrimento e tanta gente morreu. E hoje, Sulaymaniyah é um lugar tranquilo, maravilhoso. Mudou da água para o vinho, e isso dá uma ideia do potencial deste país. Kehoe foi convidado para uma conferência patrocinada pelo novo Ministério Iraquiano dos Direitos Humanos. Seu objetivo é explicar a importância do túmulo coletivo de Al-Hatra e incentivar as pessoas a contarem suas histórias sobre Anfal. Olá. Começamos o processo de coleta de provas através da exumação das vítimas da primeira Anfal. Os crimes horrendos cometidos contra os curdos e demais habitantes do Iraque devem ser relatados para os iraquianos e para o mundo. Com isso em mente, precisamos de sua ajuda para avançar na elaboração dos processos. 6 semanas depois, a equipe de Kehoe abriu um escritório em Sulaymaniyah e começou a tomar os depoimentos das testemunhas no intuito de ligar suas histórias aos indícios encontrados em Al-Hatra. O material foi recolhido em um necrotério temporário numa base norte-americana em Bagdá. É o seu pedaço? O nosso é aqui à esquerda. Olha só. Um irlandês em Bagdá. Como vai? Oi, Sonny. Tem um trevo atrás, isto aqui na frente, e você está de boné novo também. Aqui, uma equipe chefiada por Sonny Trimble está fazendo a confirmação pericial da identidade das vítimas e da causa da morte. Onde nós vamos primeiro? Eu quero mostrar rapidamente o que temos aqui. Vamos começar pela entrada. Oi, gente, Como tudo vai, bem? Sr. Kehoe? Tudo bem? Os corpos ficam nos sacos desde que são tirados do solo. No local, só levantamos os cadáveres e colocamos nos sacos para não contaminar os indícios. As ossadas vão para a perícia cadavérica, aqui. Para encontrar os orifícios de entrada e saída de bala, é melhor reconstruir o crânio. Não se pode declarar o que é orifício de entrada ou saída sem a reconstrução total. E é o que eu estou fazendo. As roupas e objetos pessoais são separados e vão para a análise e registro na seção de objetos culturais. Muitas mulheres têm documentos de identidade na segunda ou terceira camada de roupas. Às vezes há mais de um documento de identidade, porque as mães levavam os documentos dos filhos. E rastreando casos em que as mães estavam com vários documentos, encontramos nos vilarejos indivíduos que durante meses pensamos que estivessem mortos. Pessoas que achávamos que estivessem mortas, mas que estavam vivas. A Diana está aí, vamos lá. Obrigado. Este é um dos documentos de identidade. Quando eles chegam, a aparência é mais ou menos assim. E depois, nós limpamos e estabilizamos o documento. É um trabalho extremamente importante, porque com a informação de uma criança, procuramos no escritório distrital onde ela morava quem era a mãe, o pai, quem eram os irmãos,
E constatamos o que aconteceu com a pessoa. Numa instalação pericial como esta, reunimos muitos indícios, tanto antropológicos e arqueológicos, quanto fisiológicos. Todos os objetos são detalhados em laudos que vão para o Dr. Shaker, que é o médico legista. A conclusão final quanto à causa da morte é do médico legista. Nesta atividade, a autoridade é ele. Qual é a principal causa da morte das pessoas que vêm do túmulo de Al-Hatra? Na maioria, um único tiro na nuca. No final, o Dr. Shaker emite um laudo com a causa da morte, que vai para o Tribunal Especial, que, por sua vez, decide como usá-lo nos julgamentos. Pelas leis internacionais, os crimes contra a humanidade incluem os ataques extensivos e sistemáticos contra populações civis. Este trabalho é o primeiro passo para provar que a campanha de Anfal se encaixa nessa definição. Responsabilizar Saddam independe de se demonstrar que ele puxou o gatilho ou sequer deu as ordens. Basta provar que ele sabia o que estava acontecendo e não fez nada para evitá-lo ou para punir os autores. Qual a probabilidade de que alguém tenha agido assim sem a aprovação dos níveis mais altos do regime? Não acho que seja remota. Acho que isso seria impossível do jeito que Saddam governava. Portanto... Estamos no início de março de 2005 e Greg Kehoe está a caminho do Kurdistão. Nos últimos 3 meses, uma equipe de investigadores vem percorrendo os vilarejos próximos a Sulaymaniyah, reunindo depoimentos sobre a Anfal, uma campanha de limpeza étnica realizada pelo regime de Saddam contra os curdos. Esta é uma oportunidade para Kehoe ouvir algumas histórias e também para fugir do caos da capital. 2 dias antes, um dos juízes e seu filho, advogado no Tribunal Especial, foram assassinados. Naquela noite, Kehoe e uma de suas principais assessoras, Annie Tompkins, se encontraram com Chris Reed, que é o advogado encarregado do escritório em Sulaymaniyah. Foi nessa colina em Gotapa. Amanhã, Reed vai levá-los para visitar Gotapa, uma pequena cidade no noroeste atacada por armas químicas em 1988, no início da 4ª Anfal. Todos os vilarejos do distrito foram arrasados. Todas as operações desse tipo são iguais. O terror, as mortes, a destruição dos vilarejos, da terra, dos animais, de todos os meios de vida das pessoas. A mensagem é: queremos vocês fora daqui, que nunca mais voltem. E se voltarem, vocês serão mortos. É um aspecto muito forte do terror que eu também vi na antiga Iugoslávia. Outra ferramenta do terror são os desaparecimentos. Matam as pessoas, mas não dizem que elas estão mortas e ninguém sabe o que aconteceu. Conversando com as pessoas da região, todas chegam ao momento em que caem em si e percebem que todos os desaparecidos durante a Anfal foram mortos. E como vocês verão amanhã, os vilarejos foram arrasados. Vilarejos minúsculos, sem qualquer importância para o regime, com as pessoas vivendo em condições primitivas e que jamais seriam uma ameaça. No dia seguinte, Kehoe e sua equipe fizeram uma viagem de 2 horas a Gotapa para conversar com uma testemunha que perdeu dezenas de familiares num ataque com armas químicas. Nós vamos subir a colina e o Abdullah vai descrever o significado do monumento lá em cima e contar sua história.
Ele disse que os aviões primeiro lançaram alguma coisa checando a direção do vento. Depois voltaram e lançaram uma bomba onde estão aquelas pedras e depois outra na cidade. Eles sabiam que o vento estava soprando nessa direção e todo mundo que tentou fugir foi atingido pelo gás. Como vai? Oi, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Prazer em vê-lo. Tudo bem. Sejam bem-vindos. É um prazer. Como vai? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Como está? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Pois não. Oi, Esse como é vai? Greg Muito Keith. prazer. Muito prazer. tudo bem? Ele fala inglês muito bem. Obrigado. Diga onde vamos, Abdullah. É uma cova coletiva. Durante o bombardeio, eu estava com amigos e vimos os aviões chegando. Nos escondemos. Quando ouvi o som das bombas, eu soube que eram armas químicas. Como você soube? Eu sou químico. Você é químico? Sou químico. A maioria dos habitantes era de mulheres e crianças. E tenho certeza de que eles viram isso porque os aviões estavam voando muito baixo. Claro. E naquela área, a uns 400 metros, mais de 50 pessoas estavam no chão. A maioria era da nossa família, que era muito grande. Subindo ao longo do rio, vi uma mulher caída. E quando a levantei, vi que era minha mãe. O cadáver da minha mãe foi demais para mim. Entendo. Eu gritei mãe muitas vezes e queria dar a ela um último beijo. Mas quando aproximei minha boca, pensei que se a beijasse e morresse, também não poderia ajudar minha família. Eu me afastei. E até hoje, lamento não poder ter beijado a minha mãe. Quando você quiser, podemos descer. Tudo bem. Podemos começar no caminho. Vamos? Vamos. Vou me despedir do Abdullah. Adeus, Abdullah. Que coisa incrível. Já ouvi essa história antes e sempre me emociona. Não dá, né? Foi terrível. Eu vi, principalmente a cena da mãe dele. É muito triste. É diferente conhecer a história, contar a história e provar a história num tribunal. Isso é o mais difícil. Naquela noite em Sulamânia, a equipe se reúne para avaliar a viagem a Gotapa. Abdullah contou hoje que os aviões passaram voando baixo. E isso para mim é importante, porque eles viram que eram mulheres e crianças. Do ponto de vista legal, os crimes contra a humanidade são agressões extensivas ou sistemáticas contra populações civis. Ele apontou na direção de Gillemore, que também foi bombardeada naquele dia. E isso tem relação com o túmulo coletivo de Al-Hatra, porque lá encontramos pessoas de Gillemore. Aos poucos, Kehoe e sua equipe estão reunindo as provas que ligam a cova coletiva de Al-Hatra aos relatos de testemunhas da Anfal e à responsabilidade de Saddam Hussein. E verificam todos os aspectos para ter certeza de que não haverá surpresas.
Pensávamos que essa mulher estivesse morta, mas não está. Pensávamos que estivessem todos mortos, mas essa moça está viva. Ela era um bebê na foto, mas amanhã você vai conhecê-la. O material colhido na cova coletiva de Al-Hatra trouxe Greg Kehoe e sua equipe, inclusive o advogado Chris Reed, a essa estrada nas montanhas remotas do Kurdistão que leva ao vilarejo de Sadr. Se você tiver que sair da estrada, à direita é um campo minado e à esquerda um precipício. E num verdadeiro espírito democrático estávamos decidindo por onde ir. Não temos muita alternativa. O campo minado ganhou. O campo minado ganhou, incluindo o voto do cinegrafista. É. Hoje eles vão entrevistar duas jovens cujas identidades foram encontradas em Al-Hatra. Mas a primeira parada é aqui na cidade de Bingar, num dos escritórios de onde os burocratas de Saddam supervisionavam a limpeza étnica contra os curdos. Por aqui, o Kamran está aí? O Kamran? É por aqui? Obrigado. Kamran? Aí está ele. Kamran Sabir é um investigador curdo que há meses vem juntando as provas de Al-Hatra com os registros. Vamos falar com Seiwa. Foi Kamran quem descobriu que as crianças nos documentos de identidade estavam vivas. Seiwa, confirmando. Temos Tafor, Seiwa e Aisha, que ainda estão vivos. Então, por que as identidades estavam dentro da cova? O que estamos tentando fazer é fechar o ciclo a partir dos corpos em Al-Hatra, identificando de onde as pessoas eram e verificando nos vilarejos para saber o que aconteceu e quando. E isso é tudo parte de provar as responsabilidades nos níveis de comando. Para os investigadores, o próprio afastamento de vilarejos como esse é uma prova de que não tinham valor estratégico e de que as pessoas que viviam aqui não eram ameaça ao regime. Como você vê, são apenas pessoas simples, vivendo da terra. É um vale na montanha. Não há para onde ir. O acesso é uma estrada difícil. Mesmo assim, eles caíram de paraquedas no alto da montanha e desceram, matando algumas pessoas, aterrorizando outras e destruindo o vilarejo que foi em parte reconstruído, mas não como era antes. Abdullah. Estamos no vilarejo de Sadr. Este é o Abdullah, que agora é Haj Abdullah, depois da peregrinação a Meca. É uma visita. E a casa de Haj Abdullah fica no alto do morro, do outro lado da vila. Gafor vai nos levar à casa no alto do morro deste lado para visitar Seiwa, cuja identidade encontramos. Na casa, a equipe conversa com Seiwa, sua irmã Aisha e seu irmão Tafor, cujos documentos foram encontrados com a mãe em Al-Hatra. Junto com eles está o irmão mais velho, Gafor. Eles contam como em fevereiro de 1988, paraquedistas iraquianos invadiram o vilarejo. Ninguém quis saber de ninguém. Foi cada um por si. E arrebanharam as pessoas. Durante o ataque, viram nossa mãe entre os que foram capturados. Enquanto a mãe e uma irmã eram capturadas, eles conseguiram escapar para as montanhas. Gafor tinha 12 anos e carregou Seiwa, de 5. Não sabíamos de nada, se nossa mãe e irmã foram presas ou mortas. Alguém viu levarem sua mãe e sua irmã?
Ela disse que é um dos homens que estão aqui. Talvez ele possa contar o que aconteceu. Não temos ninguém que chegou até a cova em Hatra e temos que contar com as pessoas que viram as vítimas no caminho. Eles nos levaram a Bingard. Ficamos presos durante 4 noites. Até que uma noite levaram as mulheres e crianças. Perguntamos a um guarda aonde eles iam e ele disse que não sabia. Foi nesse ponto da conversa que os irmãos receberam cópias dos documentos encontrados na cova coletiva. Eles estavam com sua mãe quando ela foi levada do vilarejo. E ainda estava com ela quando foi executada em Al-Hatra. Cuide-se bem, todos. Vamos. Vamos lá. A chuva. Nos últimos 6 meses, estivemos com Greg Kehoe e sua equipe num campo de execuções no norte do Iraque, num laboratório de criminalística em Bagdá e num remoto vilarejo na fronteira com o Irã. Tudo para contar a história de uma única cova coletiva que é apenas um elemento de um caso entre centenas de outros ainda a serem investigados. Correndo contra o tempo e sob a pressão de montar o tribunal, Greg Kehoe diz que agora é com os iraquianos. Mas a defesa de Saddam já deixou claro que, junto com ele, os Estados Unidos também irão a julgamento. Em 28 de fevereiro de 2005, importantes partidários de Saddam Hussein, inclusive seu meio-irmão, compareceram diante de um tribunal em Bagdá, acusados de crimes contra a humanidade. Eles teriam orquestrado, em 1982, um massacre no vilarejo de Dujail. Pelos padrões do regime de Saddam, foi uma pequena atrocidade. Mas como primeiro caso a ir a julgamento, foi um grande passo para o Tribunal Especial. Quem presidiu a audiência foi Raid Juhi. O juiz preferiu não dizer quando o próprio Saddam será julgado, mas garantiu que ele terá um julgamento justo. Saddam Hussein tem todos os direitos de um acusado perante a justiça iraquiana. Ele tem direito a um julgamento justo. Mas de seus escritórios na Jordânia, os advogados de Saddam veem as coisas de outra forma. Eles dizem que um julgamento justo é impossível no tribunal especial que o advogado Ghazal Ihsan chama de tribunal marionete, criado sob uma ocupação ilegal e controlado pelos Estados Unidos. Estaremos lá. Nossa primeira declaração será de que o tribunal é ilegítimo. Todos os procedimentos são ilegítimos. Queremos isso registrado e vamos defender nosso cliente o melhor que pudermos. Os advogados dizem que irão argumentar que, como Saddam era lei no seu país, nada que fizesse como presidente seria ilegal. Dizem também que irão desafiar todas as provas apresentadas contra ele. Por exemplo, eles defendem a Anfal como resposta justificada à traição dos curdos. Quanto às covas coletivas, Ihsan diz que são consequências inevitáveis do combate. Existem sempre baixas de inocentes em todas as guerras. Quando os Estados Unidos bombardearam o Vietnã, muitas das vítimas eram civis e crianças. Elas ficaram no meio do fogo, não é verdade? Mas em Bagdá, Greg Kehoe insiste em que esses argumentos terão pouco peso. Segundo as leis humanitárias, sob nenhuma circunstância, em tempo algum, sejam quais forem as leis internas, é permitido matar, mutilar ou torturar a população civil.
Ponto final. Não existe lei que se sobreponha às leis humanitárias. Só na sexta-feira você se arruma? É, só às sextas. Antes de nossa equipe deixar o Iraque, Greg Kehoe e o gerente de projeto Sheldon Baker fizeram uma segunda visita ao prédio do Tribunal Especial. Você está vendo que houve mudanças dramáticas. Após 6 meses de trabalho ininterrupto, a reforma está quase terminada. Aqui foi tudo aberto. Os escritórios não mudaram. Dá para passar por aqui. Vamos ao quarto andar. Será aqui, na sala de julgamento do quarto andar, que Saddam será julgado. Esta é a sala de julgamento que construímos. Os 5 juízes ficarão na bancada de cima e haverá também a Câmara de Apelação, totalizando 9 juízes. Ali na frente do Sheldon é o banco dos réus, na forma tradicional dos tribunais islâmicos, e que também existe nos tribunais ingleses. Ele vai ficar no centro do salão. Estamos instalando cabines de tradução no lado esquerdo. São as últimas coisas que faltam, as cabines e o vidro à prova de balas. E depois é só a fiação e a colocação das bancadas e estaremos prontos. Antes de partir, Kehoe pediu a Sheldon Baker para nos mostrar mais uma coisa. Na parede coberta para não sujar, a imagem da balança da justiça e as palavras em árabe. Se deve julgar, julgues com justiça. Os juízes que irão determinar a culpa ou inocência dos acusados sabem que o mundo inteiro estará assistindo. Sabem que os iraquianos estarão assistindo. Sabem da importância deste tribunal para se estabelecer a lei como um fundamento neste país, o que é essencial para que uma democracia avance. Eles sabem disso. E conhecendo os juízes, eu sei que eles darão um veredito baseado nas provas que forem apresentadas. Até mais, pessoal. No final de março de 2005, depois de quase um ano no Iraque, Greg Kehoe deixou seu cargo e voltou para casa na Flórida. Acho que, sem vir aqui, ninguém sabe realmente com o que está se defrontando. Trabalhar numa zona de guerra nessas circunstâncias é difícil, mas creio que conseguimos algumas coisas. O tribunal foi montado e estamos chegando lá. O trabalho terminou? Não. Meu tempo, sim. Sob Saddam Hussein, o Iraque era uma sociedade fechada. Agora, pela primeira vez, os iraquianos têm um veículo para contar sua história ao mundo e uns aos outros. Somente enfrentando os horrores do passado, o longo grito que se ouve há décadas, eles poderão caminhar para o futuro. O julgamento de Saddam vai liberar emoções refreadas há anos e que podem despedaçar um país já tão frágil. No entanto, ele plantará as sementes da lei e poderá talvez marcar o nascimento de um novo Iraque. Em novembro de 2006, Saddam Hussein foi condenado à pena de morte, executado em 30 de dezembro de 2006. Versão brasileira, DPN Santos.